Fala galera, tudo bem com vocês? Então, o que eu planejei para esse vídeo é mostrar como a gente resolve exercícios envolvendo treliças, usando tanto o método dos nós quanto o método das seções. E também eu vou explicar também os conceitos de coeficiente de segurança. Assim, vamos começar com essa estrutura aqui, essa treliça. Deixa eu colocar isso um pouco para cima. Ok. O primeiro passo para a gente resolver isso é calcular as reações de apoio. Beleza, e para a gente calcular as reações de apoio, a gente tem que olhar para a figura e ver como que ela interage com o meio ao redor dela. Então a gente vê esse apoio aqui, que é um apoio duplo, ou seja, esse apoio vai ter duas reações, uma no eixo Y e uma no eixo X. Eu vou chamar isso de AY e vou chamar isso de AX. E esse apoio aqui em D é um apoio simples, então ele só vai ter uma reação na direção do eixo Y. Agora que a gente descobriu como são as reações de apoio, a gente vai calcular ela efetivamente. Opa, tá errado isso aqui. dy. Então, a gente vai fazer a somatória das forças em x, vai ser igual a zero. E eu vou adotar que as forças para a direita são positivas. E aí a gente vai olhar para a figura e ver todas as forças horizontais. Nesse caso, a gente só vai ter AX. Então, AX vai ser igual a zero. Agora a gente vai calcular o somatório das forças em Y. Isso aqui vai ser igual a zero. E eu vou adotar que as forças para cima são positivas. As forças verticais aqui são AY, BY e 12. Então, o AY e o DY estão para cima. Então, pela nossa convenção aqui, pela convenção que eu adotei, eu vou colocar eles aqui com sinal positivo. E o 12 vai estar para baixo. Então, considerando a mesma convenção, eu vou colocar um valor negativo para 12. Então, vai ficar AY mais DY menos 12 igual a zero. Passo esse 12 para o lado direito da equação. Achamos que AY mais DY serão igual a 12. Agora, a gente vai calcular o momento. Então, a somatória dos momentos vai ser igual a zero. Eu vou adotar a convenção de que no sentido anti-horário serão momentos positivos. E claro, para calcular o momento a gente tem que adotar a gente calcula o momento em relação a um ponto. Para facilitar a nossa vida, a gente sempre escolhe um ponto que tem mais forças possíveis, mais interações. Nesse caso, vocês podem perceber que é o ponto A. Então, a gente vai calcular os momentos em relação a A. E a gente pega o ponto que tem mais forças possíveis, porque, por exemplo, no ponto A, o momento que a AX e a Y vão fazer
em relação ao ponto A vai ser zero. Então, porque a distância deles, né, a distância da linha de ação dessas forças em relação a A vai ser zero, então essas forças não produzirão momento em relação a Y. Perdão, não vão gerar momento em relação a A. Essa seria a justificativa. Então, beleza. A gente vai ter dy fazendo momento em relação a A. E notem que dy vai criar uma tendência à figura rotacionar no sentido anti-horário. Então, segundo a convenção que eu adotei, dy vai produzir um momento positivo. E a gente pega, para a gente calcular o momento, é dy multiplicada pela distância da linha de ação da força de dy em relação ao ponto A. Nesse caso vai ser 3, 6, 9. Então a gente vai fazer dy multiplicado por 9. Ok. Agora a gente tem a força de 12. E a gente vai fazer a mesma coisa. 12 vai tender a girar a figura no sentido horário. Então, de acordo com a convenção que eu adotei, essa força aqui vai gerar um momento negativo. Então vai ficar menos 12. E eu pego a distância, que vai ser 6. Ah, e só para deixar claro, o que seria a linha de ação da força seria, eu vou representar aqui a dy e nessa força de 12 só para ficar mais didático. A linha de ação da força dy vai ser uma linha que tem a mesma direção da força dy. Então, essa linha que eu representei aqui é a linha de ação de dy. E a linha de ação da força de 12 kN vai ser mais ou menos essa. Então, essa vai ser a linha de ação da força de 12 kN. E para a gente calcular o momento, a gente pega a distância até o ponto que a gente está usando como referência, até a linha de ação de uma força. Saber disso pode ajudar em desenrolar alguns tipos de exercício. Então, só para concluir o parênteses, se essa força de 12 kN tivesse sido aplicada no ponto E, ao invés do ponto C, a distância da linha de ação em relação a A seria o mesmo. Então, é por isso que é importante ter esse conceito da distância da linha de ação da força e não exatamente do ponto onde a força está sendo aplicada. Enfim, fechando parênteses, continuando aqui o cálculo dos momentos em relação a gente vai ter 9 dy. Esse 12 vezes 6 a gente passa para o lado direito, fica 72. A gente vai isolar o dy, fica 72 dividido por 9, que dá 8. Então dy vale 8 kN. A gente pode pegar esse valor e voltar nessa equação aqui. E a gente vai descobrir o valor de A de Y. Então, AY mais 8 igual a 12. Então, AY vai ser igual a 4 kN. Beleza, descobrimos as reações de apoio que essa treliça sofre. Então, beleza. Agora que eu descobri quais são as reações de apoio na nossa estrutura, a gente vai aplicar o método dos nós. Então, segundo passo, método dos
nosso. Para a gente fazer isso, a gente vai representar cada um desses nós, A, B, C, D e F, de maneira individual. Eu vou fazer aqui bem passo a passo e vai ficar bem claro. Pelo menos eu espero que fique. Então, ok. A gente começa pelo nó A, geralmente a gente começa pelas extremidades e vai indo em direção ao centro. Então, nó A. No nó A, deixa eu mudar de cor. Supor que seja o nó A. Vejam que a gente tem uma força externa, que é a reação de apoio, de 4 kN. Eu vou representar aqui. 4 kN. No nó a gente vai ter a força que a barra AB exerce, que a gente vai representar da seguinte forma. Força AB. E a gente vai ter uma força que a barra AF exerce sobre o nó A, que eu vou chamar de força AF. E é muito importante salientar que a gente representa esses vetores de força na mesma direção de cada barra, ok? E convencionalmente a gente representa nesse sentido aqui. Ok. Agora a gente tem que decompor essa força AF, porque ela está oblíqua em relação à vertical e à horizontal. E a gente vai ter que decompor ela no sentido x, no sentido y, e depois a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para descobrir o valor de cada força. E para a gente decompor, a gente precisa do valor do ângulo, desse ângulo θ. E o valor desse ângulo θ é esse aqui. E reparem que a gente consegue obter o valor do ângulo θ trabalhando com a tangente desse triângulo. Então vejam que esse triângulo aqui, ele vai ter os dois catetos vão valer 3 metros. Deixa eu colocar isso para cá. Então, tangente do θ vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Fica 3 sobre 3, fica 1. Agora a gente faz a operação de arco tangente. Arco tangente de 1, que assim, é um triângulo bem simples, já é conhecido. Então isso aqui só pode ser 45 graus. Mas, caso seja algum triângulo um pouco mais diferentão, é só pegar a calculadora e colocar arco tangente que vai resolver o problema. Enfim, descobrimos que esse ângulo vale 45 graus. Deixa eu colocar isso mais para cá. Eu vou representar aqui também. Agora a gente vai decompor a força AF. Eu vou colocar aqui para o desenho não ficar tão poluído. Então a gente vai ter uma força AF no sentido Y e uma componente AF no sentido X. A força AF no sentido Y vai ser FAF seno de θ. A componente AF no sentido X vai ser
FAF cosseno θ. E aqui a gente também tem a força AB. E temos uma das reações de apoio que a gente calculou anteriormente, que é de 4 kN. Agora a gente vai usar a segunda lei de Newton para x e para y. Então a somatória das forças em x tem que ser zero. Eu vou convencionar que para a direita os valores são positivos. Então, os valores, quer dizer, os vetores horizontais aqui serão esse FAF cosseno θ e esse FAB. Então fica FAF. Θ é 45, então fica cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais FAB. Isso vai ser zero. Ok. Agora eu vou calcular a somatória das forças em y. E vou convencionar aqui para cima o sinal é positivo. Então, a gente vai ter as forças verticais aqui serão FAF seno θ e 4 kN. Então fica AFF. Eu vou substituir aqui seno de θ. Θ é cosseno de 45, seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Mais 4, isso vai ser igual a zero. Com isso aqui a gente consegue achar o valor de FAF, que fica FAF raiz de 2 sobre 2 fica igual a menos 4. Passando esse mais 4 para a direita. FAF fica menos 8 raiz de 2, que é igual a menos Então descobrimos o valor que a barra AF exerce no ponto A, que é isso aqui. E como o valor é negativo, e como esse valor é negativo, quer dizer que a barra AF está sofrendo uma compressão. Ok, descobrimos que a força que a barra AF exerce no ponto A é uma força de compressão. Vamos colocar esse AF nessa primeira equação aqui. Para descobrir a força que a barra AB exerce no ponto A. Ok. É muito importante a gente manter os sinais. Eu vou passar esse cara para a direita, ele vai ficar positivo. E já fazendo a multiplicação, fica, deixa eu checar, fica praticamente 4 kN. E como é um valor positivo, quer dizer que a barra AB exerce uma força de tração no ponto A.
Deixa eu representar aqui. Ok, tração. Ok, resolvemos o ponto A. Agora a gente faz esse mesmo método em todos os outros pontos, até a gente concluir todos os pontos. Agora eu vou fazer no ponto D, porque ele também está em uma outra extremidade. E no ponto D, no nó D, a gente vai fazer o mesmo esquema do nó A. A gente vai representar um ponto D, a gente vai colocar essa força de 8 kN, que é a força de reação que a gente encontrou anteriormente. A gente vai representar uma força da barra CD, que a barra CD aplica no ponto D, e a gente vai representar uma força que a barra DE aplica no ponto D também. Veja que a gente vai ter um ângulo aqui, isso aqui vai ser uma força oblíqua, e esse ângulo vai ser o mesmo desse, será de 45 graus. Eu posso afirmar isso porque veja que CDE forma um triângulo retângulo, que é isósceles também. Então, isso aqui vale 3 metros, isso aqui vale 3 metros. A gente vai usar o arco tangente, mesmo esquema daqui, e a gente vai descobrir que esse ângulo vale 45 graus. Vou representar aqui o A. Ponto D. A gente vai ter uma força de 8 kN. Força vertical. A gente vai ter a força que a barra CD aplica. A gente vai ter uma força aqui que é a barra DE. A gente vai ter um ângulo aqui de 45 graus. A gente faz o mesmo esquema. A gente vai decompor a força DE no eixo X e no eixo Y. Então a componente vertical fica FDE seno de 45. A componente horizontal fica FDE cosseno de 45. A gente vai ter a força FDC, vou representar aqui embaixo. E a gente vai ter essa força aqui de 8 kN também. Agora a gente vai usar a segunda lei de Newton. Em Y, então a somatória das forças em Y vai ser igual a zero. Em Y, a gente vai ter FDE seno de 45 e 8 kN.
Eu vou adotar aqui para cima vai ser positivo. Então vai ficar 8. 8 mais FDE seno de 45 igual a zero. Só que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então eu já vou substituir. E isolando o FDE, a gente vai ter esse 8 passa para a direita, ele fica negativo. Esse 2 passa multiplicando 8, fica menos 16 raiz de 2. Então, o FDE vai ser 11,31 kilonewtons, aproximadamente. Ou melhor, menos 11, né? Isso indica que a barra FDE está sofrendo compressão. Beleza. Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas no eixo X. Eu vou adotar os valores para a direita como positivos. As forças no eixo X que existem aqui é a FDC e a FDE. Ambas estão para a esquerda, então eu vou representar ambas como sendo negativas. Então fica menos FDC menos FDE multiplicado por cosseno de 45, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a zero. A gente já encontrou a FDE, que vale aproximadamente menos 11,31. Eu vou passar esse FDC para o lado direito e vai trocar de sinal. E vai sobrar menos FDE multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Como FDE é negativo, então negativo com negativo dá positivo. Então isso aqui vai ficar 11,31 multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Resolvendo isso, a gente vai ficar com aproximadamente 8. Mais 8 quilonewtons. Vejam que apareceu um sinal de mais aqui. Então quer dizer que a barra FDC, ou melhor, que a barra DC, ela está sendo tracionada. Isso aqui é uma força de tração. Agora podemos pegar o nó B. A gente vai representar o B. E as forças que cada uma dessas barras que estão conectadas em B vai exercer em B. Então, a gente vai ter o ponto B. A gente vai ter uma força vertical que vai ser a força BF. Teremos a força BA.
teremos a força BC. Agora, veja que as barras estão todas ou no sentido do eixo X ou no sentido do eixo Y. Ou melhor, na direção, né? Com isso a gente não precisa decompor nada. Então, vamos fazer a somatória das forças no eixo Y, que vai ser igual a zero. A única força no eixo Y que a gente tem aqui é a FBF. Então isso implica FBF igual a zero. Agora a gente vai ter... Ah, e claro, eu estou adotando, né? Para cima vai ser positivo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no eixo X. E para a direita será positivo. Então a gente vai ter FBC menos FBA, isso vai ser igual a zero. Mas a gente calculou FBA. E FBA vai ser igual a FAB. Que é, nesse caso, vai ser 4 kN. Mais 4 kN. Deixa eu colocar aqui. Mas FBA igual a FAB, que é 4 kN. Então, eu vou passar o menos FBA para o lado direito, ele vai ficar com sinal positivo. Então fica FBC igual a FBA. E FBA é igual a FAB, que é igual a 4 kN. Então, FBC igual a 4 kN. E como isso é um valor positivo, então isso aqui é um esforço de tração. Ou seja, a barra BC está realizando um esforço de tração no ponto B. Deixa eu anotar aqui. Agora vamos voltar na treliça e ver o que falta. A gente já calculou A, B, D. A gente pode calcular no ponto E. E a gente faz as mesmas, tudo que a gente fez até agora. Então, a gente no nó E, a gente vai representar ele e vai associar nele as forças que cada barra conectada nele vai realizar nele. Então vai ter a força ED, vai ter a força EC e a força EF. Isso aqui vai ser o nó E. Então vai ficar desse jeito aqui. E essa força ED, ela é oblíqua, então a gente tem que decompor ela no sentido do eixo X e do eixo Y. Veja que a gente vai ter um ângulo aqui. E voltando na figura, a gente vê que esse ângulo é de 45 graus. E já aproveitando aqui, né, esse ângulo também vale 45. Esse também. E esse também. E obviamente esse e esse, mas acho que não é necessário representar. Então isso aqui vale 45 graus. Beleza. Então eu vou representar isso já com as forças decompostas.
com a força decomposta. E vai ficar mais ou menos assim. A gente pode começar calculando as forças em y. Somatória das forças em y é igual a zero. Em y, veja que a gente vai ter FEC e essa força aqui, a decomposição da FED no eixo y. Eu vou adotar aqui para cima é positivo. Então a gente vai ter menos FEC menos FED cosseno de 45, que eu já vou escrever, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a zero. Mas a gente já calculou o FED, que vale isso aqui. Mas FED é igual a FDE, que vale menos 11,31 kN. Então, eu vou isolar o FEC, ele vai ficar positivo. E FEC positivo vai ser igual a menos esse cara aqui. E como FED vai ser um valor negativo, negativo com negativo fica positivo. Então, FEC vai ficar menos 11,31 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai me retornar um valor de, deixa eu ver, aproximadamente 8. E como é um valor positivo, vai estar associado a um esforço de tração. Beleza. Agora a gente vai trabalhar no eixo X. Vou adotar para a direita sendo positivo. Somatória das forças no X igual a zero. No eixo X, eu terei FED seno de 45 e FEF. Então vai ficar FED seno de 45, que vai ser raiz de 2 sobre 2, mais, menos FF. Isso aqui vai ser igual a zero. Acontece que a gente sabe o valor de FED, que fica menos 11,31. Então eu vou isolar esse FF. Ele vai ter o valor positivo. E aí vai sobrar FED do outro lado, que vai ficar menos 11,31 raiz de 2 sobre 2. O que me dá aqui FEF vai valer... Bom, essa conta aqui em cima vai valer menos 8 kN. E esse valor negativo está relacionado a um esforço de compressão. Beleza, aplicamos
as leis, quer dizer, o método dos nós, nos nós A, B, D e E. Agora falta nos nós F e C. Vamos aplicar no nó F agora? Vai representar o F. Voltamos na figura e vemos... Ó, no nó F a gente vai ter a barra AF, a barra BF e a barra CF. Então teremos essas forças aqui, teremos duas forças aqui que poderão ser que deveremos decompor nos eixos x e y. Então vamos fazer isso. A gente vai ter uma força aqui, uma aqui, uma aqui. Esse vai ser o nó F. Essa força vai ser a força FA. Essa aqui vai ser a força FB, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver. FB e FC. Ok. Esses ângulos aqui são de 45 graus. Então devemos decompor a força FC e a FA nos eixos, nas direções dos eixos x e y. Deixa eu mexer isso aqui. Ponto F. TF, FC. Aqui vai ser seno de 45. A decomposição de FC em x, né, vai ser FC multiplicado por seno de 45. Aqui no eixo y vai ser FC cosseno de 45. Vamos representar FB. Agora, vamos representar FFA no eixo x e no eixo y. No eixo y vai ficar FFA, pode escrever errado aqui, FFA cosseno de 45. Deixa eu melhorar isso. Deixa eu mudar de cor. Eu acho que vai ficar mais claro. Isso tudo faz parte da FFC. Ok. Agora a componente em x de FFA. Isso aqui vai ser seno de 45. Só para deixar mais claro. Ok.
Agora a gente pode fazer a somatória dos momentos, perdão, a somatória das forças em x, que vai ser FFC seno de 45 menos FFA seno de 45 igual a zero. Eu vou isolar, passar esse cara para a direita, ele vai ficar positivo. A gente tem 145 aqui e aqui, então a gente pode dividir um pelo outro. Então descobrimos que a força que a barra FC aplica no ponto F vai ser igual à força que a barra AF aplica no ponto F. Já calculamos a força da barra AF, que é isso aqui. Então, é só a gente escrever ali. Cadê? Aqui. 5,65. Então, a força FC vai valer menos 5,65 kN. Como eu já repeti aqui, esse sinal negativo está associado com forças de compressão. Então achamos a força que a barra FC aplica no ponto F. Bom, eu reparei que eu esqueci de representar uma força aqui, porque o nó F, ele tá, a barra EF tá ligado nele também, eu esqueci de representar. Então, eu vou fazer isso. Ok, eu escrevi aqui, agora eu vou representar aqui também. Deixa eu fazer de um jeito que não fique poluído. Ok. Já calculamos as forças FE. Na verdade, a gente achou EF, mas tem os mesmos valores. Força igual a força EF, que é igual a menos 8 kN. E a força FB, a gente calculou quando lidamos com o OB. A força FB é igual a BF, que é igual a zero. Então, sabendo disso, já dá para facilitar os cálculos. Beleza. Calculando no eixo X, eu vou manter a nossa convenção de sinais. Então fica FE mais força de FC seno de 45, vou escrever já a raiz de 2 sobre 2, menos força FA de seno de 45, e fica raiz de 2 sobre 2. Acabamos as forças horizontais, então fica tudo isso igual a zero.
FE a gente já calculou, que vai dar menos 8. Vai ficar isso aqui, fica menos 8. Isso aqui fica FC. Menos F, força de FA. Mas a gente também já achou a força de FA, eu vou escrever aqui. E a gente encontrou essa força quando lidamos com o nó A. Então, ok, vamos colocar aqui. Menos 5,65 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a zero. Resolvendo esse menos 8 e isso aqui, vamos ver quanto que fica. Isso dá 4. Isso aqui fica igual a zero. A gente passa esse menos 4 para a direita. Já dá para ir multiplicar esse 2 para cá, então fica 2 dividido por 4 dividido por raiz de 2. Isso nos dá que FCF é dividido por raiz de 2, 5,65. Então achamos a força CF. E é positivo, então é uma força de tração e não de compressão. Opa, esqueci de colocar zero aqui. Bom, a gente até poderia trabalhar com FY, somatório de FY, mas eu não acho que seja necessário, porque a gente já tem o valor de F da força da barra AF. A gente acabou de achar a força da barra CF. A gente sabe da barra FB, que é igual a zero. Da barra EF também a gente sabe. Então, a gente já resolveu o nó F e agora falta a gente fazer o nó C. Vou escrever aqui. Bom, pelo fato desse ser o último nó, a gente já encontrou todos os valores das forças aplicadas aqui. Então já não sobra nada. A gente pode resolver ele para mostrar que realmente esse tipo de resolução funciona. Ou seja, está tudo fechado, né? Está tudo calculado da maneira correta. Então eu só vou fazer isso, mas por desencargo de consciência. Esse ângulo é de 45. Eu vou decompor a força FCF. Então vai ficar assim. Isso aqui vai ser a força CD. Essa aqui é a força CE. Vai ter uma componente da força CF aqui. Que vai ser a componente, nesse caso, vai ser FCF cosseno de 45. Aqui vai ter uma FCF seno de 45. Aqui teremos uma FCB. E para baixo
os 12 kN. Então eu vou fazer a somatória em Fx. E adotar a convenção que eu já estava adotando anteriormente. Então fica FCD menos FCB menos FCF seno de 45. E essa igualdade tem que ser verdadeira. FCD vale 8 kN. FCB vale FBC, que é 4 kN. Então eu mantenho esse sinal de menos e fica mais 4 kN. FCF vale 5,65 kN. Multiplicado pelo seno de 45. Então, essa igualdade tem que ser verdadeira. Vamos confirmar se ela é verdadeira. Passar esses sinais negativos do outro lado, vai ficar tudo positivo. Vai ficar 4 mais 5,65 raiz de 2 sobre 2. Esse camarada aqui vai valer 4, aproximadamente 4. Então 4 mais 4 é 8. Então isso aqui é verdadeiro. Agora só para fechar, a somatória das forças em Y tem que ser igual a 0. Então, Y teremos FCE, FCF cosseno de 45 e esse 12. Então, a gente vai adotar as convenções anteriores. Vai ficar FCF mais tá errado. FCE mais FCF cosseno de 45 menos 12. Isso aqui tem que ser igual a 0. Esse FCE vai valer 8. O FCF é 5,65. Cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Vamos ver se essa igualdade é verdadeira. Bom, essa igualdade é verdadeira. Então, terminamos. Agora eu só vou fazer uma tabela mostrando todas as forças internas de compressão e de tração que existem nessa treliça. E bom, listando aqui todas as forças, a gente encontra isso. E agora, tração-compressão. Como é negativo, como essa força é negativa, isso aqui é uma força de compressão. Isso aqui é positivo, então vai ser tração. Positivo é tração. Isso aqui é nula. Positivo é tração. Positivo, positivo, ambos são tração. Negativo, negativo, ambas são compressão.
Então, galera, agora eu vou explicar como que funciona o método das sessões ou o método de Ritter. Eu vou usar a mesma estrutura anterior para mostrar que realmente os dois métodos funcionam e muito provavelmente vocês vão preferir usar esse, dependendo do exercício, claro, porque esse é muito mais rápido e vocês vão ver aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar as reações de apoio, igual no método dos nós. E assim, a gente já tem o resultado das reações de apoio, mas vou fazer rapidinho aqui só para relembrar o processo. Esse tipo de apoio aqui é um apoio duplo, então ele vai ter uma reação na vertical e uma na horizontal. A vertical eu vou chamar de AY, e essa horizontal eu vou chamar de A de X. Esse apoio é um apoio simples, ele só vai ter reação em uma direção, é na direção vertical. Eu vou chamar ele de D de Y. A gente vai fazer o somatório das forças em XY. Vemos que a única força na direção de X é AX, e isso vai ser igual a zero. Agora a gente faz o mesmo em F de Y. Eu vou convencionar aqui para cima positivo. Então a gente vai ter AY mais DY menos 12 igual a zero. AY mais DY igual a 12. Agora eu vou calcular os momentos em relação a algum polo. A gente pega sempre o polo que tem mais forças aplicadas, que no meu caso vai ser o ponto A. Então, momentos em relação a, eu vou convencionar que o sentido anti-horário é positivo. Mesmo esquema, a gente pega a distância da linha de ação da força até o ponto A. Essa distância é conhecida como braço de alavanca. Então, beleza. A gente vai ter essa força de 12, vai tender a girar essa força de 12 kN, vai tender a girar a estrutura no sentido horário, portanto é contra a minha convenção. Então isso vai ficar menos 12 multiplicado por 6. 6 é a distância. A outra força que a gente tem vai ser dy, que dy vai tender a girar a estrutura no sentido anti-horário, portanto vai ser um momento positivo. Então é mais dy multiplicado pela distância, que fica 9. Fazendo as contas, a gente encontra esses valores, que já são conhecidos por nós. dy vale 8 kN. Vou escrever aqui. AX é zero, então vou apagar. E a y vale 4 kN. Ok, agora que a gente já concluiu o primeiro passo, que é encontrar as seções de apoio, a gente vai usar o método das seções, o método de Ritter. E ele consiste em fazer um corte arbitrário na estrutura. Então, deixa eu só escrever aqui. Então, digamos que o exercício peça para... Ou melhor, digamos que o exercício... Digamos que o exercício peça para você calcular
as forças da barra FE, FC e BC, por exemplo. Para você fazer isso usando o método das seções, você realiza um corte. Você vai fazer um corte, cortando as barras que o exercício pediu. E vai ficar desse jeito. Ou seja, a gente vai pegar a estrutura original, a gente fez o corte nela, em um ponto arbitrário nas barras nas barras de interesse. E aí a gente vai representar essa estrutura dessa forma. E veja que a gente poderia pegar tanto a parte esquerda da estrutura quanto a parte direita dela. Isso não vai mudar no exercício. Eu decidi pegar a parte esquerda da estrutura, mas pensem sempre em pegar a parte que seja mais fácil, que vão dar menos trabalho para vocês. Então, ok, eu fiz o corte e essas aqui são as forças que as barras vão exercer nos nós aqui. Então, essas serão as forças internas das barras. A gente vai pegar esses vetores e vai transladar vamos transladar eles em um ponto que seja de interesse para a gente, que seja mais fácil para fazer as contas. Eu decido que eu vou transladar para o próximo nó. Eu vou deslocar os vetores para o próximo nó aqui. E vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai colocar as equações de equilíbrio. Então a gente vai fazer a somatória dos momentos, a somatória das forças em x, a somatória das forças em y e a somatória dos momentos em relação a algum ponto específico da estrutura. Então eu vou fazer isso agora. Então a gente vai fazer a somatória das forças em x. E veja que a gente vai ter a força FE, a força BC e a componente horizontal da força FC. Eu vou decompor a força FC e no eixo X ela vai ser FFC cosseno de θ, porque esse ângulo vai ser igual a esse. E a componente vertical de FFC vai ser isso aqui. FFC seno de θ. Eu representei a componente horizontal de FFC aqui para não ficar muito poluído para cá. Então, vamos fazer isso. Na somatória das forças em X, a gente vai pegar as forças horizontais, que serão a FE, a FBC e a FFC cosseno θ. Isso aqui vai ser igual a zero. E a somatória das forças em Y serão as únicas forças verticais que a gente tem aqui vai ser 4 kN e a componente vertical da FFC. Então vai ficar assim. Mais 4 kN, porque ela está para cima. Eu estou adotando a convenção do exercício anterior. Menos FFC seno de θ. Isso é igual a zero. Então veja que vai ser mais fácil a gente trabalhar com essa equação de baixo primeiro. Depois a gente vai encontrar FFC e vai substituir na equação de cima. O θ é de 45, então seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual a zero. Posso passar esse cara para a direita, ele vai ficar positivo. Isolo o FFC. Fica 8 sobre raiz de 2.
Isso nos dá aqui FFC será 5,65 aproximadamente. Agora a gente faz a somatória dos momentos em relação a algum ponto que seja mais conveniente para a gente. Como eu já falei antes, a gente sempre pega o ponto onde tem mais forças aplicadas, que vai ser, nesse caso, o ponto C. Então, eu vou convencionar que no sentido anti-horário será positivo. Então, a gente vai ver as forças e vai equacionar. A gente vai ter a força de 4 kN, que vai criar uma tendência da estrutura de girar no sentido horário. Então, ela vai gerar um momento negativo. A gente vai ter a força Fe, que vai tender a girar a estrutura no sentido anti-horário também, no sentido horário, então vai criar um momento negativo. E a gente vai escrever isso. A distância da força de 4 kN com o ponto C vai ser de 6, porque aqui tem 3 e aqui tem 3. E a distância da força Fe com o ponto C vai ser de 3 também. E vai ser um momento negativo. Então vai ser 3 por Fe. Isso aqui vai ser igual a zero. Fazendo as contas, a gente encontrou que a força Fe é de menos 8 kN. Então vai ser uma força de compressão. E a gente retorna nessa primeira equação que a gente obteve para encontrar a força ABC. Resolvendo essa equação, essa parte aqui vai dar mais 4. Isso aqui é menos 8. Então, menos 8 mais 4 vai dar menos 4 desse lado. Então, FBC vai ficar mais 4 kN. E vejam que esses valores são coerentes com o que a gente encontrou usando o método dos nós. Então, o método de Ritter é muito mais fácil, muito mais rápido. Ainda mais quando a gente tem estruturas que são muito grandes, que, enfim, ia tomar muito tempo a gente fazer o método dos nós. Agora eu vou explicar o coeficiente de segurança para vocês. Ele é usado na seguinte fórmula: tensão admissível a tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. E é isso que eu escrevi. A tensão de escoamento é uma característica do material utilizado para fazer a construção. O coeficiente de segurança é um coeficiente que a gente vai determinar, ou o exercício vai dar, muito provavelmente. E a tensão admissível é a máxima tensão que a gente aceita para aquela estrutura. Que a gente tem que ter uma margem de segurança para, caso alguma coisa dê errado, a estrutura não vai desabar. A gente tem também que a tensão da estrutura tem que ser menor ou igual à tensão admissível. E a tensão da estrutura é dada pela força externa, pela força normal interna, dividido pela área da secção transversal. E a tensão admissível vai ser tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. Se a gente considerar do exercício anterior que a secção transversal é circular, então a área da secção transversal em função do diâmetro vai ser isso aqui. A gente pode colocar esse A aqui nessa equação e vamos obter isso. Daí, por exemplo, se o exercício pedir qual que é o diâmetro mínimo,
para a estrutura se manter normal, considerando uma tensão de escoamento e um coeficiente de segurança, e considerando um N, que eu já vou explicar qual que é, você consegue calcular isso. Então, isolando o diâmetro, vai ficar assim. Ficando assim, caso o exercício peça o diâmetro mínimo, né? É só a gente fazer as substituições aqui e a gente vai encontrar. Então, se a gente nos basearmos no exercício anterior, e para uma tensão de escoamento, por exemplo, digamos que o exercício te dê essa tensão de escoamento e esse coeficiente de segurança. Para você encontrar o diâmetro mínimo, você ainda precisa do valor de n. E o valor de n, voltando na tabela, e a tabela está aqui, acabei de colocar, a gente tem que ver qual que é o maior módulo da força interna que essa estrutura sofre, de qual barra que é, né? Então a gente pode identificar que a barra DE tem o maior módulo de força interna, no caso de compressão. Então, para fazer esse cálculo, a gente tem que considerar o maior módulo. E vai ficar desse jeito. E na hora de escrever é importante a gente se atentar aos sinais. Veja que o N está em kilonewtons, então vou escrever o 10 a terceira. A tensão de escoamento está em megapascal. Então, o mega é 10 a sexta, pascal é newton por metro quadrado. Em cima fica newton. Veja que o newton se cancela com o newton. E aqui dentro vai sobrar metro quadrado. Resolvendo isso vai dar esse valor em metro quadrado. Como a gente tem uma raiz quadrada dentro do metro quadrado, quando a gente for aplicar a raiz quadrada dentro desse valor interno, a gente vai obter em metros. Então, fazendo os cálculos, a gente encontra que o diâmetro tem que ser igual a esse valor em metros, e a gente pode escrever em centímetros, ficando esse valor aqui.